Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, chegamos à questão de número 10. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Hoje, então, nós vamos dar continuidade estudando esse tema no Catecismo em 60 questões. Chegamos à questão de número 10. Temos mais 40 questões para frente para a gente encerrar aí esse nosso estudo sobre o catecismo. Bom, primeira ideia que nós vamos colocar hoje em Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, é: Deus não abandonou os homens apesar do pecado do homem. Esse é muito importante, porque Deus ele não nos abandonou. Ele continuou a amar os nossos primeiros pais. Ele quis restaurar aquilo que o pecado tinha trazido consigo e aquilo que o pecado tinha destruído. Vamos lembrar aquilo que nós já falamos em outros estudos. O pecado original, ele destruiu aqueles dons preternaturais que o homem tinha, ou seja, aquele estado de felicidade que eles tinham no paraíso terrestre. Então, quando os homens pecam, abandonando a Deus, Deus não abandona os homens apesar do pecado do ser humano. Então, ele continua a amar Adão e Eva, os nossos primeiros pais. É claro que ali gerou as consequências, mas Deus ele continua nos amando. Então ele quer restaurar, ele quer trazer de volta aquilo que o pecado destruiu. E Deus então, ele promete um Salvador. Ele prometeu um Salvador a cada um de nós. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, ao longo da história, Deus recorda a promessa que fez a Adão e Eva. Deus ele recorda a sua promessa. Primeiro, na figura de Abraão, Moisés, Davi. Deus então, através de Abraão, ele faz aliança com Abraão. Ele promete que a posteridade de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E por isso ele prova Abraão. E Abraão ele passa em todos os testes, e por isso ele é o nosso pai na fé. Depois Deus faz aliança também com Moisés. Moisés é aquele que é o libertador, aquele que tira o povo da escravidão do Egito. E aí tem uma bela imagem de Jesus Cristo, que não mais o Egito significa para nós o pecado. Sair do Egito em direção à terra prometida é sair da vida de pecado e entrar na vida da graça. Jesus Cristo, então, ele é o novo Moisés. Como nós rezamos na missa da Vigília Pascal, ele é o novo Moisés, ele é o novo Adão. Em Jesus, as promessas. Então, Deus primeiro faz aliança com Abraão, faz aliança com Moisés, faz aliança com Davi. Davi é considerado o único que é o rei que tem o coração segundo o coração de Deus. Deus, então, também alicerça a casa de Davi, apesar do pecado de Davi. A diferença é que Davi ele tinha um coração amolecido, ele tinha um coração que se deixava conduzir por Deus. Essa é a grande graça de Davi, porque assim como todos os outros ele também peca, mas ele tinha um coração amolecido. E tem as promessas, né? Através dos profetas. Se nós lermos, por exemplo, Isaías 7,14, diz lá: uma virgem conceberá e darás à luz a um Deus. Ele se chamará Emanuel, porque Deus é conosco, Deus está conosco. Depois o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele diz lá também, inclusive ele dá até o local da onde o Messias viria: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum é a menor de todas as cidades. Então, ao longo da história, Deus ele vai recordando a promessa que ele tinha feito a Adão e Eva. Então, na figura de Abraão, Moisés, Davi, na figura de todos os profetas, com tudo aquilo que a Bíblia traz para nós durante todo o Antigo Testamento. Número 3, o Salvador ou Messias é Jesus Cristo. Então, veja, Deus não manda um anjo para nos salvar, mas como diz o Evangelho de São João no capítulo 3, versículo 16, Deus amou de tal maneira o mundo que ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então,
esse Salvador, esse Messias, é Jesus. Jesus, ele é o Rei Messias. Jesus é aquele que vem para nos salvar. Então, ele não manda mais os profetas, não. Ele vem, ele mesmo. Deus envia o único Filho, nascido numa carne semelhante ao pecado, mas com exceção do pecado, ele vem para poder nos salvar. Número 4. Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Jesus, ele é verdadeiro Deus. Ele disse isso. Nós podemos constatar isso, por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 30, quando Jesus diz lá: eu e o Pai somos um. Depois, em João 14, 9, Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Ora, Jesus, então, ele está mostrando a sua divindade. Ele diz também em Mateus 11, 27, ninguém conhece ao Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus, ele é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a igreja, para provar isso, ao longo dos séculos, desde a primeira heresia, a primeira grande heresia, que foi a heresia de Ário, que dizia que Jesus não era Deus, o Concílio de Nicéia I, já no ano de 325, já tinha condenado essa heresia, dizendo que Jesus, ele é consubstancial ao Pai. Inclusive, eles usam lá a palavra grega homoousios, que significa que ele é da mesma substância, essência e natureza que o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, ele é Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós vamos ver isso também ainda nesse episódio. Então, Jesus, ele deu provas bíblicas, ele mesmo falou, a igreja atesta isso e combateu todas as heresias que envolvia a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Número 5. A ressurreição de Cristo é a maior prova de que ele é Deus. Então, a ressurreição de Jesus é a maior prova de que Jesus é Deus. Ele ressuscitou verdadeiramente. São Paulo, inclusive, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E nós estaremos perdendo tempo ainda dos nossos pecados. Mas a grande graça é que ele verdadeiramente ressuscitou, aleluia, como nos atesta a Escritura. O testemunho da Sagrada Escritura é rico, é abundante naquilo que tange a ressurreição de Cristo. Os discípulos testemunharam, os de fora testemunharam. Diz a palavra que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só, apareceu para os discípulos, apareceu para as mulheres. Então, mesmo que os inimigos de Cristo queriam provar ao contrário, nós lemos isso no Evangelho, né? Eles subornaram algumas pessoas para que dissessem que roubaram o corpo de Jesus, mas Jesus, ele verdadeiramente ressuscitou. E, irmãos, sinceramente, a grande prova da ressurreição de Cristo é, sem dúvida alguma, o sepulcro vazio. Ele ressuscitou. A palavra lá no Evangelho de São João, também nos Evangelhos sinóticos, diz lá: o que vocês estão procurando aqui entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou verdadeiramente, como tinha dito a Escritura. Então Jesus, ele ressuscita. E essa é a grande prova de que ele é Deus. Depois, número 6, Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Jesus, ele é... Isso aqui é importante, queridos irmãos. Nós acabamos de afirmar que Jesus é verdadeiramente Deus. Agora nós estamos afirmando que ele é verdadeiramente homem. Que ele assumiu em tudo a nossa natureza. Inclusive, nós celebramos dias passados Santo Irineu de Lyon, e ele dizia que aquilo que não foi assumido não poderia ser redimido. Então Jesus, ele assume a natureza humana total, completo. Ele não era um holograma, uma falsificação de um ser humano, não. Ele era homem mesmo. Ele sentia tudo que o ser humano sente: frio, calor, fome, tinha emoções. Jesus tinha também uma alma humana, porque ele tem duas naturezas, a divina e a humana. É uma única pessoa, mas de duas naturezas. Então Jesus, ele é verdadeiramente homem. Número 7. Jesus Cristo vive e ele é nosso modelo. Então, Jesus está no céu, Jesus está na Eucaristia,
Jesus está plenamente na sua palavra, Jesus está no irmão que nos visita, no pobre. Jesus, então, ele é o grande modelo para cada um de nós. Número 8, é preciso conhecer e tratar com Jesus. Isso aqui é muito importante. Como nós vamos conhecer a Cristo? Como nós nos aprofundamos no conhecimento de Cristo? Ora, através da sua palavra, através da oração, através de muitas visitas ao Santíssimo Sacramento, Jesus que está no tabernáculo, esperando a cada um de nós para nos amar, para se entreter com cada um de nós. Então, é preciso conhecer. Não se ama aquilo que não se conhece. Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Então, volto a dizer, na sua palavra, através da oração, através da visita ao Santíssimo Sacramento, através de uma leitura de livro espiritual, são dessas maneiras, dessas formas, que nós vamos conhecendo e se aprofundando em Jesus Cristo. E por fim, meus queridos, fica aí os nossos propósitos. Hoje nós temos 3 propósitos para o nosso estudo de hoje. Primeiro, ler todos os dias um trecho do Santo Evangelho. Então fica aí como propósito, você que tem acompanhado a série O Catecismo em 60 Questões, fica aí, né, ler todos os dias um trecho da Sagrada Escritura. Fazer diariamente, na medida do possível, é claro, uma visita ao Santíssimo Sacramento. Uma pequena visita. Dizer só, Jesus, eu estou aqui, eu vim. Né? E terceiro, sempre que entrar na igreja, em primeiríssimo lugar, se dirigir à capela do Santíssimo, aonde Jesus está. É claro que tem algumas igrejas nossas que o Santíssimo está na nave da igreja, no templo. Então ali você chega, se ajoelha, faz a sua oração, fala com o dono da casa, se entretém com ele ali algum tempozinho, e sim, depois você pode se preparar melhor para a Santa Missa ou para aquilo que você foi fazer lá, de repente para receber um sacramento. Mas fica esses 3 propósitos, tá bom? Um trecho do Sagrado Evangelho, da Bíblia, todos os dias, fazer diariamente uma visita ao Santíssimo Sacramento, e sempre que entrar na igreja, em primeiríssimo lugar, se dirigir à capela do Santíssimo, ou aonde está lá o tabernáculo com a presença viva de Jesus Eucarístico. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.